E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente de novo. Mais um Repensando, mais uma resenha aqui sobre o sermão que nós vamos fazer nesse sábado. Mais uma vez, o sermão do Edson foi maravilhoso. E eu quero saber, Pastor Vitor Ibrahim, Pastor André, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, cara. Mais uma semana de quarentena, mas diz aí como é que vocês estão. E aí, pastor Luciano, pastor Andrei, saudade de vocês, cara. Que bom estarmos aqui para mais um Repensando. Boa tarde, pastor Luciano, boa tarde, Ibrahim, boa tarde a todos aqueles que estão assistindo a gente aqui pela internet, na nossa resenha. Hoje a nossa resenha vai ser boa também, espero que vocês gostem. Pô, que bom que vocês estão bem. Vamos começar aqui então. Eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de ouvir aí a opinião de você, Vitor Ibrahim, depois também do André. Gênesis 4 é um capítulo bem icônico, né? O primeiro capítulo fora do jardim. Fica toda essa expectativa, né? De como vai ser a vida fora do ideal que Deus havia planejado para o homem ali em Gênesis 1 a 3. E aparece dois personagens, dois irmãos, mas só que a gente vê que a passagem de Abel dentro da história ela é emblemática, né? Ele tá ali, daqui a pouco ele já não tá mais. E a gente tem esse personagem Caim que é muito ousado. E Ibrahim, por favor, fala pra gente um pouquinho mais sobre esse personagem Caim, como que você entende ele, qual que é a função dele para a história. Pastor Luciano, e eu vou falar uma coisa para você, esse é um dos relatos bíblicos que mais me fascinam. E interessante que quando eu fiz a leitura pela primeira vez, eu jurava que Abel era o protagonista dessa história. Mas lendo novamente, uma leitura mais atenta, junto com a explicação do pastor Exxon nessa manhã, aí sim eu entendi que Caim que é o protagonista. É curioso também analisar o nome de cada um. Enquanto Caim é aquele adquirido, Abel significa no hebraico vapor, aquele que é efêmero. E a passagem dele, que foi tão relâmpago, faz bem jus ao nome que ele recebeu. Agora eu queria saber, pastor André, e para você, o que chamou a atenção nesse relato aí tão trágico na história da humanidade? Realmente, pastor Ibrahim, essa narrativa ela é incrível mesmo para a gente. Nos dias de hoje tem muito a dizer. Só destacando algumas coisas que você comentou, de fato, Caim é o personagem principal da narrativa, não é Abel. Caim significa adquirido, e na dinâmica toda da conversa entre Deus e Caim, a gente percebe que o que incomoda o coração de Caim é o fato de o seu irmão ter agradado a Deus e a sua oferta não. O que incomoda Caim é uma questão relacionada ao outro, não a sua relação com Deus. O que incomoda é a relação do outro com Deus. Outra curiosidade do texto é que em momento nenhum Abel fala no texto, né? A vida de Abel, que é um suspiro, ele não aparece nenhuma narrativa atribuída a ele em fala. E isso mostra, obviamente, que ele não é o personagem principal. Mas quando a gente vai para o capítulo 11 de Hebreus, o autor de Hebreus mencionando os patriarcas da fé, ele vai dizer algo muito interessante sobre Abel. Ele vai dizer assim no verso 4 do capítulo 11 de Hebreus: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O texto de Hebreus vai dizer assim: Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Curioso que o texto de Gênesis mostra que ele não fala, mas depois de morto, ele ainda fala pra gente. A morte dele ainda significa muitas coisas, e no sermão de hoje o pastor Edson trabalhou e concluiu de uma maneira sensacional, aplicando para os nossos dias. O que você tem mais a dizer a respeito disso, Luciano? Muito bom, pastor André, é por aí mesmo. Eu também me sinto até, vou dizer aqui, incomodado com o fato de Abel não receber, não ter um diálogo com Deus ali na narrativa, ele que teve o sacrifício aceito por Deus, realmente é algo que incomoda a gente quando a gente está lendo, porque com os nossos pressupostos, né, como a gente enxerga a religião, quem, com quem Deus deveria falar era com Abel e não com Caim, né, que era uma pessoa desagradável. Mas de maneira surpreendente, pelo menos para mim, talvez para você que esteja assistindo a gente também, Deus ele vem para falar justamente com aquele que estava precisando tomar um chacoalhão e acordar para algumas questões que ele não tinha acordado. Deus então vai chegar para ele ali no verso 7 e vai falar: Caim, você precisa, o pecado está à porta, mas você precisa dominá-lo. Deus ele vem e fala com Caim porque ele é aquele quem mais precisa mesmo.
E logo em seguida, quando a gente continua na narrativa, Caim ele responde finalmente a Deus, né? Porque as primeiras questões ele não responde, dizendo: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Pastor Ibrahim, o que você, ou como você entende esse texto? É uma fala muito emblemática também de Caim. Ele está desafiando Deus. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Pastor Luciano, eu fiquei realmente muito intrigado com a resposta de Caim para Deus. Interessante que não tem uma resposta de Deus para Caim. E quando isso acontece numa narrativa, sugere que o leitor, ao ler aquilo, que ele possa responder então. E a sensação que eu tenho ao ler aquilo é: Caim, é óbvio que você é o guardador. Afinal de contas, lá atrás, no capítulo anterior, Deus tinha dado ao homem a responsabilidade de guardar o jardim, guardar os animais, guardar uns aos outros. Então, quando Deus vem falar com Caim e ele responde: acaso sou eu o guardador do meu irmão? É a pergunta que eu me faço quando eu olho para os meus irmãos aí fora. E nesse período de quarentena, então, é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Sim, eu sou guardador do meu irmão, e sim, quando Deus voltar na pessoa de Jesus, eu imagino ele me perguntando: e aí, cadê os seus irmãos? E a minha pergunta, inclusive, para você que está assistindo é: será que você vai dar a mesma resposta que Caim? Ou será que você vai falar: aqui estão, Senhor, todos aqueles a quem o Senhor me confiou? Essa tem sido a maneira como eu tenho lidado cada vez que eu leio esse texto, trazendo para mim a responsabilidade de ser um guardador dos meus irmãos. Essa pergunta é realmente emblemática. Na realidade, a resposta de Caim para Deus: sou porventura eu guardião do meu irmão? Acho que, como você falou muito bem, Ibrahim, não tem frase ou expressão ou pergunta bíblica que mais descreva os nossos dias. A gente vive uma sociedade individualizada, onde cada vez mais as pessoas se preocupam menos com aquele que é o seu próximo, aquele que está do teu lado. A gente sai do apartamento e a gente não quer encontrar no elevador o nosso vizinho. A gente acha que a sociedade vive assim: faz o seu que eu faço o meu, cada um com seus problemas. Não tem nada mais antibíblico ou anticristão do que esse pensamento ou do que essa pergunta de Caim. Somos sim guardiões do nosso irmão. A vida do meu irmão importa. Essa é uma mensagem fundamental do texto sagrado para os dias que vivemos. Curioso que quando o texto começa, ele começa com vida, né? Nascem 2 filhos para Adão e Eva. No meio do capítulo 4, isso no início do capítulo 4, no meio do capítulo 4 a gente tem o primeiro homicídio, que é um homicídio mais próximo, que é o homicídio de um irmão. E o Edson mencionou isso muito bem também na fala dele, de que todo homicídio é um homicídio de irmão. Porque se eu sou humano e eu tiro a vida de outro ser humano, eu estou tirando a vida de alguém que é igual a mim, eu estou tirando a vida de um irmão. Mas o texto bíblico do capítulo 4 não termina com morte, termina com vida. E no final do capítulo aparece a vida de novo prevalecendo sobre a morte. Nascem mais 2 filhos para Adão e Eva, eles coabitam e nascem mais 2 filhos, mostrando que a vida, a despeito do pecado, a despeito da morte, a despeito talvez do pecado mais capital, ainda assim a vida prevalecerá. Então toda vez que a morte se levanta, a vida também se levanta. Toda vez que a morte se levanta, homens de Deus se levantam em prol da vida. Toda vez que uma doença surge, pessoas que têm Deus no coração se debruçam sobre os estudos até descobrirem uma nova vacina. Toda vez que os cemitérios estão cheios, as maternidades estão mais cheias ainda, porque a gente crê na vida. A vida prevalece sobre a morte. Acho que essa é a grande mensagem do sermão do Edson: é a vida, viva, valorize a vida. A vida importa, todas as vidas importam. É isso que eu acho que marcou mais para mim. Muito bom, cara. Esse mesmo padrão que a gente viu aí, pastor Anderson, você comentou, de vida, né, terminando a narrativa, lembra a gente do capítulo 3, né, onde a gente também tem uma sequência de morte, maldições, mas no final Adão ele entende que ainda vai existir vida. E tem outras coisas que se repetem no capítulo 3, são vários os paralelos, na verdade, mas eu vou só chamar a atenção aqui para um que eu gosto muito. Depois que Caim ele rejeita completamente a função que Deus tinha dado no Éden para o ser humano, de guardador da vida,
Deus ele faz uma seguinte pergunta que é: o que fizeste? E essa pergunta ela é a mesma que aparece no capítulo 3, quando Deus ele chega para Adão e Eva depois deles terem comido do fruto, desobedecido a Deus. Então, no início aqui do vídeo, a gente comentou de que existiam várias expectativas, né, de como seria agora a vida fora do Éden. O ser humano, na pessoa de Caim, ele rejeita completamente as diretrizes divinas no Éden. Mas só que tem uma coisa que não muda. É o interesse de Deus de ir até o pecador. Deus não deixou de ir em busca do homem. Deus não deixou de correr atrás do homem, da ovelha perdida. Seja no capítulo 3, dentro do Jardim do Éden, seja no capítulo 4, fora do Jardim do Éden. O Deus da Bíblia, o Deus da criação, continua o mesmo. Agora, claro, lidando com coisas diferentes, com a presença da morte, da maldade, mas Deus continua cheio de graça e de misericórdia. É isso que a gente vê na história de Caim. Gente, é isso. Muito obrigado por ter estado com a gente. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Eu, particularmente, gosto muito de estar aqui com vocês, na presença do pastor Ibrahim, do pastor André e você que está nos assistindo. Espero que você passe um bom sábado e que você tenha uma ótima semana. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau. É isso aí, pastor Luciano, pastor André. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E eu já estou ansioso para o sermão da semana que vem. Desde já, um grande abraço e tchau, tchau. Bom, é isso. Um beijo para vocês que estão assistindo a gente. Pastor Ibrahim, pastor Luciano, também foi um prazer conversar com vocês. Esperamos vocês na próxima semana. E se você tem gostado dessas resenhas, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com as pessoas que você acha que gostariam de assistir e se inscrever no canal da Nova Semente para você receber as notificações tanto dos sermões, das outras programações e também dos vídeos que a gente carrega aqui nesse canal. Deus abençoe você. Um bom restante de sábado.